Pode ver. Oferecimento. Instituto MR. Clínica de Longevidade. Referência em mini lipo no norte do Brasil. BM Assessoria Contábil. Folha 27, quadra 4, lote 10. Nova Marabá. E Vox to You. Marabá. Curso de Comunicação e Oratória. Olá, bom dia Marabá! Chegamos neste sabadão, 18 de julho de 2026. Esperamos que lhe encontrar bem em casa, com a família. E nosso compromisso de todo sábado é estar aqui levando para você a melhor informação. Você nos acompanha pelas redes sociais, pelo site da TV Vitória, pela YouTube também da TV Vitória e também pelo Instagram. Meu Instagram, @VitorAor, você acompanha as nossas entrevistas de onde você estiver. Este sábado, muito especial, vamos falar sobre educação superior. Os desafios da educação aqui em nossa região. Marabá se torna hoje um grande polo, né? Uma referência da educação superior no estado do Pará, onde converge para cá diversas instituições e muitos alunos, inclusive de outros estados, que estão aqui em Marabá se formando, se qualificando, e para entrar muito mais capacitado no mercado de trabalho. E nós recebemos hoje aqui em nossos estúdios a professora, doutora Daiane Daila da Silva Cajueiro. Seja muito bem-vinda, professora doutora. Ela é educadora, pesquisadora e gestora acadêmica, com trajetória consolidada na formação superior, na cultura científica e na promoção da ciência na região norte do Brasil, especialmente em Marabá. E atualmente é diretora da UNAMA Marabá, onde trabalha, faz o planejamento estratégico aqui do polo da UNAMA em Marabá. Eu sei que é um desafio muito grande transformar um processo histórico. A UNAMA chegou aqui e hoje avançou muito, se consolidou aqui no município de Marabá. E como foi essa trajetória? Queria ouvir um pouco da professora Daiane. Como foi essa trajetória de chegar em Marabá, né, que você é de outra região, como foi conhecer a nossa cidade, como foi trabalhar a UNAMA e transformar essa instituição na estrutura que ela tem hoje. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, dialogando com vocês. E educação, né? Sempre vou falar. Então, vamos lá. Eu sou de Belém do Pará. Hoje estou diretora da UNAMA. Na verdade, a gente chama de campus, né? Porque nós somos universidade, não somos faculdade, somos campus Marabá. Então, todo mundo sabe que a UNAMA ela iniciou lá em Belém, né? Primeira sede em Belém, tem atualmente 52 anos de história. E hoje nós estamos aqui em Marabá. Eu sempre digo para não confundir, porque a UNAMA de Belém, ela é sede de Belém, mas hoje a gente constrói uma identidade da UNAMA Marabá. Então, nós não somos um puxadinho de Belém. Não é uma extensão. Não é uma extensão, nós somos UNAMA Marabá, né? Então, eu sempre gosto de falar isso, porque a gente está se aculturando, né, aqui na região, e embora Marabá esteja no estado do Pará, a gente sabe que nós temos a nossa identidade, a nossa própria cultura. Com né, certeza. Que é construída. E aí, eu adoro falar da história da UNAMA aqui em Marabá, porque é uma história que não foi construída sozinha. Ela foi feita por várias mãos. Então, não tem como a gente fazer educação em Marabá sem desconsiderar os setores que aqui estão. Né? Então, hoje a UNAMA ela constrói a sua educação acadêmica, a sua extensão, a sua pesquisa, dialogando com os setores mais importantes daqui de Marabá. Estou falando da própria prefeitura, das secretarias, da educação, saúde, todas essas secretarias são nossas parceiras. Né? As empresas, também o próprio Tribunal de Justiça, concurso de Direito, Defensoria, PROCON, inclusive até o PROCON está lá dentro da instituição. Então, a gente sabe que Marabá está crescendo, como você bem falou, é um polo. Hoje, eu gosto de falar de números, nós temos alunos não só daqui de Marabá, mas dos municípios vizinhos. Então, 40% dos nossos alunos são de Itupiranga, de Jacondá, de São Domingos. Então, nós atendemos não só Marabá, eu digo que a gente atende o sul e sudeste do Pará.
Então, não dá para dizer que é UNAMA extensão somente de Belém, sim. né? É uma história construída no Sul e É Sudeste. uma estrutura que foi montada e trabalhada e que hoje atende a esse cenário regional como um todo. Professor, e como a UNAMA vem trabalhando hoje os cursos superiores que mantém com relação a essas novas tecnologias, né? Que nós não podemos pensar hoje numa educação sem inserir, né, esse elo importante que é as novas tecnologias no trabalho acadêmico, no trabalho do professor, com os estudantes. Como é que vem sendo trabalhado isso? Pronto. Eu gostaria de falar do trabalho da UNAMA dialogando com as demandas da sociedade, Uhum. tá? Porque a nossa estrutura acadêmica, a matriz e atividades, elas buscam corresponder com as demandas da nossa sociedade, tá? Então, veja, a educação superior, ela é realizada por meio de 3 pilares, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, se você, inclusive, está num curso de graduação que não abarca esses 3 pilares, você não está fazendo uma educação superior, né? Então, como é que a gente desenvolve vou começar pela matriz curricular. Todos os nossos cursos, eles já têm atividades que demandam com a sociedade, seja na área do empreendedorismo, porque a gente sabe já que o profissional atual, ele já não vai para o mercado de trabalho só buscar instituições para trabalhar, mas principalmente empreender, né? A gente já vê uma tendência por esse lado, mas também todos os nossos cursos já têm uma disciplina que já faz parte da matriz curricular, que é de inteligência artificial, que inclusive o aluno não paga por ela. Ela é gratuita, essa disciplina. Então, ela vem principalmente para corresponder com essa demanda. Então, todos os cursos, no primeiro período, eles têm essa disciplina de inteligência artificial. Já está atendendo, né, essa demanda que cresce também. Quando você fala, porque hoje nós temos também um mercado muito em expansão, né? Quando você fala nessa relação da universidade com a sociedade, a gente pensa logo de que maneira um planejamento estratégico da universidade vem contribuindo para a formação de profissionais, logicamente que pensando em área também estratégica de desenvolvimento econômico aqui em Marabá. Sim, lembra que eu falei para você que as nossas atividades elas são dialógicas com os setores? Pronto. Então, além das disciplinas que correspondem com o mercado de trabalho, as nossas atividades também, elas dialogam com esse mercado de trabalho. Então, nós temos disciplinas, agora nesse segundo período, olha que legal isso. Os alunos, no segundo semestre do ano, eles têm uma disciplina que se chama práticas interdisciplinares de extensão, que são atividades em que eles são obrigados a oferecerem serviços à comunidade. Então, é o curso de Direito, Odontologia, Psicologia, que cria um projeto extensionista e vai atender lá aquela aldeia indígena, eu já estou citando o que a gente já fez, a aldeia indígena que precisa de uma assistência, seja de informação relacionada à higiene bucal, aos seus direitos. Então, a gente já faz esse trabalho todo o segundo semestre do ano. Então, são disciplinas que fazem parte do segundo, quarto, sexto, oitavo e 10º período de todos os cursos, né? Aí, essas atividades, elas são com parcerias. Então, veja, anteriormente, né, a estrutura curricular, ela era muito interna da instituição. Hoje, como a gente tem um diálogo com esses parceiros, a gente primeiro busca a demanda da nossa sociedade para que essa assistência ela seja oferecida para quem realmente precisa, que é a comunidade de Marabá, né? Então, eu vou até falar de uma atividade que nós tivemos agora com a PM, com o Exército, onde a gente foi oferecer para eles. Você sabe que, por exemplo, são instituições que trabalham com muita pressão, né? O próprio trabalho já exige isso, né? Uma pressão psicológica. Então, a gente ofereceu um curso e uma palestra sobre saúde mental. Como os profissionais podem lidar com pressão em situações de alta performance a partir de estratégias para diminuir essa ansiedade. É verdade. A questão da ansiedade, hoje essa pressão psicológica, ela é muito real, muito presente na nossa vida, né? Eu acredito também, inclusive, que o curso de psicologia tem sido muito bem procurado esses últimos dias. Como é que você está
vendo aí essa alta procura por esses cursos? Muito mesmo. Nós Muito, temos, né, professora? inclusive, na instituição, a Clínica de Psicologia da UNAMA, né? Onde a Uhum. gente faz essa assistência, mas não só isso. O nosso curso ele também faz atendimento de forma itinerante. Então, Nos associada bairros nos também, nos bairros. bairros, digamos, a prefeitura está com uma ação, nos sinaliza, a gente vai, nós temos essa Uhum. parceria. Temos parceria também com a SESPA, com a Secretaria de Assistência Social. Então, todos os projetos relacionados à responsabilidade social ou até relacionado à pesquisa, os nossos alunos se organizam e vão atender essa comunidade. Eu tenho percebido, eu trabalho numa escola no bairro da Coca-Cola, bairro Nossa Senhora Aparecida. E eu tenho visto realmente algumas ações nesse sentido, e que faz bem, inclusive, para o aluno, para a sua preparação, né? Porque não é só a teoria, e ler, estudar, mas tem que ter a prática, tem que ter aquele olho no olho, conversar com as pessoas, para saber realmente o que a pessoa está sentindo, de que maneira ele vai perceber, transformar aquela teoria naquela realidade que ele vive. Acaba sendo uma via de mão dupla, eu Uhum. digo isso, né? Porque a comunidade ganha essa assistência de Marabá, né? E dos municípios vizinhos também, que a gente vai para os Vai interiores. também em outras cidades, Sim. né? Então, a comunidade ganha essa assistência ao tempo que o nosso aluno aprende de maneira prática o que ele vai, né, ter em termos de desafio Sim. na sua própria profissão. Então, eles acabam tendo uma experiência não só teórica, né, dentro da instituição, mas também do fenômeno que eles vão trabalhar, que é a prática. Com certeza. Né? E aí, só voltando àquela questão da tecnologia, o quanto que é importante falar da nossa matriz curricular Sim. lá da UNAMA. Porque, assim, os nossos alunos, eles têm vários projetos que a gente chama, que é o nosso diferencial, de projetos ubíqua. Né? Professora, ubíqua, o que significa isso? O termo ubiquidade significa educação, conhecimento em todos os lugares. O que significa que os nossos alunos eles têm acesso a uma plataforma virtual de aprendizagem, onde eles vão ter acesso a conteúdos de todas as disciplinas. Né? Então, eles têm uma carga horária híbrida, em que eles vão ter acesso a e-books, a vídeos, a uma plataforma que é o Yes Play, que é como se fosse uma Netflix, né, dentro do contexto acadêmico. Né? E, além disso, eles têm também projetos que se chama PhD Compartilha. PhD é uma terminologia de pesquisa, né, e o Notável Mestre, que são profissionais em que eles vão ter contato de maneira virtual, que são referências em âmbito nacional. Então, o meu aluno lá de psicologia, ele vai ter a oportunidade de dialogar com um pesquisador de reconhecimento nacional da área para falar sobre as pesquisas que têm surgido, qual é a demanda da sociedade. Então, nós temos isso enquanto projeto institucional. Professora, assim, hoje, voltando um pouco para a questão da tecnologia, os smartphones, os celulares, no dia a dia dos estudantes do ensino básico, no ensino médio, ele já tem vários estudos relacionados a isso, ele está deixando muito fragmentado o processo de desenvolvimento intelectual do aluno. Né? E claro que vocês recebem também essa demanda. Né? Como é que vocês trabalham logo do início, que o aluno chega, às vezes, com algum comprometimento do seu desenvolvimento cognitivo? Como é que é esse trabalho de receber esse aluno? Como é que trabalha logo do início essa percepção dele, esse desenvolvimento e esse outro olhar da educação superior? Muito boa sua pergunta. Né? O que é importante a gente entender é que essa é uma dinâmica de comunicação, né? Que ela tem sido moldada por essas ferramentas digitais. Né? Então, essa dinâmica de comunicação ela não vai mudar. Porque a tendência é que sempre nós tenhamos mais ferramentas, mais tecnologias, mais aplicações, né, mais possibilidades de uso da inteligência artificial. Então, o que a gente precisa compreender é que a ferramenta ela não é o vilão da história. Né? Qual é o grande vilão? A formação no uso dessas ferramentas. Eu estou falando da alfabetização no uso da tecnologia, que a gente chama, né, de alfabetização tecnológica, né, digital. Então, o nosso primeiro
a nossa primeira abordagem com o aluno é justamente essa. Ensiná-los a desenvolver habilidades para mexer com as ferramentas. Então, ao tempo em que a gente ensina, alfabetiza eles de forma tecnológica, eles também fazem uso dessa tecnologia. Então, veja só, não tem como a gente tratar essa dinâmica de construção, de comunicação, como algo que vai passar, porque não vai. Não vai. Né? Então, nosso desafio enquanto professor, enquanto instituição, é investir no professor, no próprio aluno e inserir essas ferramentas no dia a dia de sala de aula. Isso é imprescindível. Porque se a gente continuar lá no A, B, C, Beabá, Berbé, a gente não consegue vai alcançar. Ler isso, larga esse celular. A gente não vai conseguir alcançar a geração. Realmente tem que pensar de que forma, quais são as estratégias, na verdade, né, de que possamos utilizar isso aqui sem prejuízo do desenvolvimento dos alunos. Né? No ensino médio, a gente percebe muito essa desconectividade com a realidade. É um aspecto que se transforma num aluno muito virtual e acaba esquecendo que tem que fazer uma leitura adequada, tem que se envolver mais com relação a, entre outros elementos da educação do seu processo de formação. Vamos a um breve intervalo comercial? O papo hoje está excelente, então você não pode sair daí, continue com a gente. Em 2 minutos, nós vamos voltar para falar um pouco mais sobre a educação superior aqui na região sudeste do estado. Não saia daí. Vem pro Mara Verão, o mais quente do Pará. Vem viver essa emoção em Marabá. Vem curtir a estação com a maior alegria. Vem pra cá ver o sol, dando show todo dia. Praia do Tucunaré, sempre a encantar. Turismo, esporte, lazer, vem aproveitar. Show de grandes artistas e talentos daqui. Pra você aplaudir, todo mundo curtir, festejar. Marabá te convida. Vem pro Mara Verão, muita gente bonita, um show de animação e alegria. Vem pro Mara Verão, vem pro Mara Verão, porque aqui o verão é show. Prefeitura de Marabá, cuidar, trabalhar, transformar. Aqui na Corpo Cedo acreditamos que conforto, beleza e autoestima caminham juntos. Há anos oferecemos produtos selecionados para valorizar cada momento da sua vida. Aqui você encontra desde lingeries para o dia a dia até peças sofisticadas e sensuais. Pijamas, moda íntima masculinas e produtos pós-cirúrgicos. Mais do que uma loja, somos um ambiente pensado para cuidar de você, proporcionar bem-estar e realçar sua confiança. Conforto, elegância e autoestima em cada detalhe. O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. Atenção sul e sudeste do Pará, a loja que tem tudo o que você procura, com melhor preço e qualidade, é a Alvorada Tem de Tudo. Aqui você encontra mangueiras, ferramentas, materiais hidráulicos, máquinas manuais e elétricos, motores, geradores e utilidades para casa e obra. Tudo para facilitar o seu trabalho e o seu dia a dia, com preço que cabe no seu bolso. Nos siga no Instagram, @alvorada_tem de tudo_ e fique por dentro das novidades. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará, sinônimo de tradição e qualidade.
Distribuidora Tocantins. Movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. Voltamos para o nosso segundo bloco aqui do nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Nosso compromisso de todo sábado ao meio-dia aqui no canal 22.1. Aí você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @VitorAO. E lembrando que durante a semana você tem as informações da cidade atualizadíssimas, bem preparadas, bem pautadas no Informe Cidade. E no sábado você tem o nosso bate-papo, o nosso encontro, sempre recebendo uma pessoa, uma convidada e um convidado muito especial. E neste sábado estamos recebendo a professora, a doutora Daiane Daila, ela que também é pós-doutorada, né? Pós-doutorada na Universidade Estadual de Maringá, em Maringá, no Paraná, com ênfase em popularização da ciência, ampliando sua atuação na articulação entre universidade, escola e sociedade. Então, o nosso papo aqui tem tudo a ver com a educação superior aqui em Marabá e também na região. Professora Daiane, e os projetos que estão sendo desenvolvidos durante esse mês de julho? Como é que está sendo esse trabalho? Pronto, uma boa oportunidade para quem quer se capacitar, Olha, quer retornar ao mercado de trabalho e principalmente conhecer o que seria uma graduação, né? Nós estamos agora, nesse mês de julho, promovendo de forma gratuita, tá, algumas capacitações que são de vários âmbitos. Nós temos voltado para o curso de psicologia, de enfermagem, direito. Vou dar um exemplo de um curso básico e de outro mais complexo, que é voltado para a inteligência artificial. Por exemplo, em enfermagem, nós estamos fazendo curso para cuidadores de idosos, cuidadores de bebês. Então, a pessoa ela faz o curso de capacitação e já sai com a certificação. Assim como nós vamos ter na primeira semana de agosto os cursos voltados para a inteligência artificial. Então, quem tem interesse em aprender um pouco sobre as habilidades de mexer com aplicações de inteligência artificial, a gente vai estar com capacitações gratuitas e já estão abertas as inscrições. Que bacana! Olha aí, essa informação, essa notícia para você aí que está interessado em fazer uma capacitação, inclusive com inteligência artificial, procure lá a UNAMA, que fica lá no shopping, Partage, né? Que é esses cursos de capacita ou é o outro projeto, capacita? É um projeto de responsabilidade social, por isso que é gratuito, né? Então, a pessoa ela entra no link que a gente pode disponibilizar aqui e ela pode se inscrever de maneira gratuita no site. Vai receber as informações da data, o horário que ela pode ir até a instituição, fazer o curso e receber a certificação. É importante dizer que nós temos 800 vagas, tá? Então preenche muito rápido. Muito rápido, até não porque... deixa para a última hora, né? Então já estão abertas as inscrições, já estamos aguardando vocês lá na nossa instituição. Então aí você pode acessar lá o NAMA e começar a se inscrever, se interessar por esses cursos que são de extrema importância, inclusive nos dias de hoje. Professora, e como é que vem trabalhando essa questão das parcerias com as organizações não governamentais, como é que está se desenvolvendo esse trabalho com relação da UNAMA com esses órgãos? Pronto. Nós sabemos que Marabá é um polo em crescimento. Isso quer dizer que todo mundo que está aqui tem a oportunidade de crescer junto com a cidade, né? Então, a nossa intencionalidade de crescer aqui enquanto educação superior é fazer com que a formação dos nossos alunos contribua também para os setores que muitas vezes precisam de profissionais capacitados. Então, veja, olha a importância disso. A gente já está preparando o alunado para trabalhar, inclusive, nas instituições que aqui estão. Então, eles já têm a formação e a prática voltada para o que Marabá precisa, né? Moldados pelas instituições que aqui estão crescendo, né? Seja o tribunal, a secretaria, o hospital. Então, nossos convênios de estágio também voltado para a extensão com todos os setores que aqui estão, né? E a nossa instituição está em expansão, né? Nós tivemos a expansão da estrutura
que fica lá no Shopping Partage. Então, nós ficamos no piso L4 e no L3. Então, além de termos os cursos de graduação, especialização, cursos em educação à distância, semipresencial, curso técnico, inclusive até mestrado, nós também temos a clínica de psicologia e o núcleo de práticas jurídicas, onde a gente já desenvolve atendimento também para a população. O importante é que não pode parar. Não. Logicamente que a região necessita dessa expansão, né? A economia está crescendo, né? Vários setores estão crescendo, da educação, da medicina, da área da saúde. E aí a universidade tem que justamente perceber esse crescimento da região e atender a necessidade. Com certeza. E assim, eu até quero agradecer aqui publicamente, né, alguns órgãos, como por exemplo a própria Câmara Municipal, que para a gente é muito importante, porque a gente sabe que todos os projetos e o desenvolvimento de Marabá saem ali de discussões políticas, né, então a gente busca se inserir, né, nos projetos que de fato a gente percebe que vai ter um crescimento de contribuição educacional e também mercadológico. Também até o próprio Exército, que nós estivemos agora na última semana num evento de discussão relacionada ao desenvolvimento da Amazônia. Então, né, não tem como a gente não participar de atividades relacionadas à Amazônia. O nosso nome tem, né, a Amazônia, então é a nossa responsabilidade também. Então, são órgãos, instituições que, inclusive, têm nos reconhecido. A gente tem lá o reconhecimento, certificado, menções honrosas. Então, a gente se sente muito orgulhosos, né? Porque é uma equipe, de estarmos contribuindo de alguma forma, não só com a formação de profissionais para o mercado de trabalho, mas também com o crescimento de Marabá, que é a nossa casa. Com certeza. E os cursos de pós-graduação, eles são mais voltados... Por exemplo, nós temos os cursos de bacharelado e licenciatura, né? Então, as pós-graduações estão nos dois sentidos também, atendendo os dois, né? Sim, nós temos cursos de especializações, nós temos mais de 1000 cursos, só para você ter noção, né? De diferentes áreas, certo, da área das humanas, da área da saúde, especializações que vão atender também, né, a demanda mercadológica, e também quem tem interesse em fazer mestrado, a gente também tem essa oportunidade de fazer mestrado lá na instituição. Poxa, que bacana. E por falar em bacharelado e licenciatura, como é que você vem assim analisando? Está tendo mais procura com os cursos de bacharéis ou licenciatura? Como é que você vê esse equilíbrio aí? Na realidade, como você bem colocou, né, nós tivemos muitas mudanças relacionadas à própria estrutura educacional. Então, o que a gente começa a analisar é que a tendência dos licenciados que querem ser professores e tudo mais é buscar os cursos de educação à distância ou semipresencial. Até porque muitas vezes, olha como é interessante, a maioria vou colocar assim, né, das pessoas que querem ser professores, porque ainda não são professores, né, que querem buscar licenciatura, não querem fazer só uma licenciatura, querem fazer mais de uma, né? Então as opções... Abre o leque, né? Abre o leque, possibilidades, exatamente. Então, em geral, os futuros professores querem buscar 2 cursos. Então, a modalidade à distância acaba sendo uma oportunidade dele conseguir conciliar melhor essas 2 graduações, né? Mas o bacharel, eu sou referência, eu gosto de falar isso, tá? Referência em Direito aqui em Marabá. Então, meu maior curso é de Direito. Tenho 1.500 alunos só de Direito lá na UNAMA. Tenho 1.000 alunos também de Psicologia. Então, a procura maior é Direito e Psicologia hoje, né? Mas eu tenho novos cursos que iniciaram, né, recentemente, que é a Medicina Veterinária, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional. Então, a procura tem sido muito grande. Então, estão com turmas gigantes desses cursos, né? Assim como o de saúde. Teve uma mudança agora, enfermagem, né? Enfermagem a gente não pode mais ter o curso semipresencial ou... tem que ser 100% presencial, tem né? que ser 100% presencial. Então, o meu curso de enfermagem também está crescendo demais,
por conta disso. Os né? presenciais, a Os enfermagem, presenciais. direito, psicologia, né? Eu tenho, Grande parte, vamos lá, né? eu tenho psicologia, tenho direito, vou falar das humanas, né? Fonoaudiologia, direito, psicologia, saúde, eu vou ter biomedicina, fisioterapia, deixa eu ver, medicina veterinária, odontologia, muito bom esse né? curso. E ano passado, vamos falar de extensão, ano passado eu recebi uma menção honrosa por conta de um trabalho que a minha turma de odontologia fez em uma tribo indígena aqui em Marabá. Olha, que bacana. Né? Eles fizeram um trabalho muito lindo relacionado à educação bucal para os índios, né? Assim como prestaram assistência para as crianças que lá estavam. Então a gente recebeu essa menção honrosa de alguns programas governamentais. Então nós ficamos muito felizes de saber que nossos alunos já estão aí no caminho para contribuir com a nossa sociedade. Assim, eu penso, eu trabalho com criança numa escola lá no bairro que eu lhe falei, uma cidade parecida, e assim, eu sempre imaginei que o próprio órgãos públicos, tanto do estado como do município, mais do município, pudesse trabalhar a questão bucal das crianças, porque é nessa fase que ela está, né, construindo a sua dentição, e aí no futuro, quando não tem esse cuidado, aí tem vários problemas, né? Então, quando tem esse trabalho de extensão das universidades, de atendimento, agora com os indígenas, né, nos bairros mais periféricos, né? Sim. Isso aí é essencial, porque a população tem que perceber que a universidade ela não é um espaço restrito, é um espaço ampliado, né, para buscar justamente essas pessoas, para atender essas pessoas, e aí o trabalho social da universidade ela é fundamental nesse processo. E aí a UNAMA vem desenvolvendo isso, inclusive ganhando prêmios, né? Isso é fantástico, professora. Com certeza. Eu gosto de um termo que tem sido meu favorito, que é a democratização da educação. Então, na instituição que os trabalhos que nós fazemos é buscando essa democratização desse conhecimento. Não só para quem busca a universidade enquanto formadora, mas quem busca eu sou pesquisadora da popularização da ciência, né? Então, quem busca a universidade na construção desse conhecimento. Agora eu vou até falar de um projeto que nós vamos inaugurar agora, que é o projeto Florescer. Né? O projeto Florescer é com o intuito de fazer atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nesse projeto, as mulheres elas podem ter a oportunidade de ir até a UNAMA para buscar assistência psicológica, que é uma assistência em que ela vai ter esse acompanhamento, porque a gente sabe que vítimas de violência doméstica precisam, né, desse acompanhamento em função de todo um trauma, né? Mas também, olha que interessante, a busca desse conhecimento, de buscar assistência jurídica. Então, ela vai ter uma sala específica de atendimento, desse atendimento psicológico, mas também desse conhecimento jurídico. Quais são os deveres da sociedade para com essa mulher? Né? Isso é importante. Então, ela pode buscar esse conhecimento, essa assistência jurídica. Então, a gente vai inaugurar esse projeto associado ao Conselho de Defesa da Mulher, né? Também a Câmara Municipal, que são os nossos grandes parceiros, né? Assim como a Secretaria de Saúde, que a gente já está buscando também. Ontem eu tive uma reunião com o diretor do Hospital Regional Materno Infantil, né? Então, mencionei esse projeto e ele, professora, é o que a gente está precisando para agora também, né? Da assistência a muitas mães que vêm aqui, às vezes vítima e não tem, né, o amparo. Então, a gente já sabe quem procurar. Então, a nossa ideia é principalmente fazer os projetos abraçarem as pessoas com todo mundo que ela precisa. Sim. Não só a UNAMA, mas também a Secretaria de Saúde, assistência jurídica, né? Todos os setores que estão envolvidos conosco. Professora, existe um trabalho, por exemplo, o aluno se forma na UNAMA, já começa a trabalhar, vai para o mercado de trabalho, mais capacitado, mais preparado, mas chega no momento que ele está numa dúvida. Existe esse trabalho de acompanhamento do egresso, que ele possa buscar uma orientação? Professor, estou meio aqui perdido. Adorei a sua pergunta, porque eu já vou divulgar outro projeto que nós vamos ter agora. Veja, nós temos na UNAMA o núcleo de trabalhabilidade. Então, esse aluno ele não é acompanhado só quando ele termina, não, tá? Desde o início da graduação. A gente não pode ignorar que nós somos uma instituição privada.
né? Então, às vezes o aluno ele se matricula, tem dificuldade financeira porque perdeu o emprego ou porque muitas vezes apertou de alguma forma, né, o financeiro em casa. Então, ele já aprende. Nós temos uma disciplina que se chama Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade. Nessa disciplina, o aluno ele aprende desde o primeiro semestre a construir a sua carreira. Ele faz um plano de carreira na disciplina. Ele aprende a criar o currículo, a se comportar, a ter postura, porque a gente sabe que nossos alunos eles chegam muitas vezes do ensino médio, né? Então, nessa disciplina, ensina ele a ser profissional. E aí, é lá onde é nessa disciplina que a gente tem contato com o núcleo de trabalhabilidade. Então, veja, ele constrói o currículo e ele anexa no Peixe 30, que é um aplicativo que é construído pela própria instituição, que dá oportunidade para... É como se fosse a plataforma de empregos, né? Então, ele coloca o currículo dele lá e vai alimentando aquela plataforma, né, conforme a sua formação. Então, ele, ao terminar a sua graduação, ele já teve network com várias empresas. Como professora, nessa aplicação as empresas não só são apresentadas, mas a gente tem todo semestre uma feira de trabalhabilidade, onde se você tem, inclusive, a sua empresa, você pode nos procurar que a gente vai divulgar o seu trabalho, não só relacionado ao seu marketing da sua própria empresa, mas também oportunidade de vagas, né? Então, a gente divulga as vagas das empresas. Então, na nossa feira de trabalhabilidade, a gente faz lá no Partage mesmo. A gente chama todas as empresas de Marabá, elas têm um stand para apresentar o seu trabalho e divulgar as suas vagas de emprego. Os cursos de engenharia, nós percebemos também que Marabá está precisando muito de engenheiros, né? Estamos aí num processo de mudança na estrutura do município, né? E claro que venham os novos profissionais para ajudar nesse processo, porque Marabá hoje está vivendo um momento de ruptura, né? Entre o passado e o novo. E esse momento, esses novos profissionais, com certeza, eles somarão nesse processo todo. Como é que tem esse trabalho focado nas engenharias, professor? Pronto. As engenharias, hoje, a gente trabalha na modalidade semipresencial e à distância. Então, grande parte dos nossos alunos, eles são dos interiores de Marabá. Então, nós temos engenharia mecânica, engenharia civil. Então, nós temos uma quantidade significativa de alunos, inclusive, que são associados os cursos à Vale, né? Então, nós temos parceria com a Vale, temos parcerias também com algumas empresas relacionadas à mineração. Eu já ia fazer uma pergunta, só interrompendo. Existem algumas empresas que procuram a UNAMA quando tem, assim, espaço de trabalho nas empresas. Professora, nós estamos aqui precisando... Muitas. E a gente cadastra no núcleo de trabalhabilidade as empresas, tá? E essas empresas que são associadas ao núcleo de trabalhabilidade, elas ganham cursos, viu? De capacitação gratuita, por estarem participando. Formação. Recebem palestras, cursos profissionalizantes de capacitação. Então, a gente oferece para as empresas também isso, tá? Além disso, não só associado ao núcleo de trabalhabilidade, mas com as instituições a gente também tem a oportunidade de parceria técnica, tá? Então, digamos que eu vou fazer uma parceria com você, com a sua empresa. Então, a gente oferece para você um hall de serviços que a instituição ela pode oferecer para você de forma gratuita. Eu tenho o curso de fonoaudiologia lá na UNAMA, lembra? Pronto. Uma das habilidades que o fonoaudiólogo ele desenvolve nas pessoas é a dicção. Né? Então, a gente, de repente, a sua empresa está precisando que os seus funcionários tenham uma boa dicção. Então, você pode nos procurar que a gente oferta o curso para os seus profissionais. Olha que bacana. De forma gratuita, tá? E aí nós estávamos falando sobre as engenharias, né? Atender essa demanda regional, como você falou mesmo, a maior parte são alunos que vêm de outros municípios, né? Sim. Porque outros municípios também estão vivendo esse processo de mudança, né? Significativo. Então, precisa de novos profissionais. Sim, a gente, como eu falei para você, 40% da demanda do alunado da UNAMA são dos municípios. Por isso mesmo a gente tem parceria com as prefeituras, acredita? A gente deu no semestre passado chaves da UNAMA para todas as prefeituras dos municípios vizinhos para agradecer pela parceria que eles têm conosco. Se você passar lá na frente do Partage às 8 horas da manhã, você vai ver que tem um monte de ônibus de outros municípios que é cedido pela prefeitura para que os alunos venham estudar conosco. Então, se você tem a vontade de estudar em qualquer curso, não só de engenharia, né, mas de outras áreas, os prefeitos eles reconhecem essa demanda da sua própria cidade, né, que não tem muitas vezes esse curso,
e você pode estudar conosco. É o né? atendimento E aí ao aluno, também né? temos a oportunidade de estágio, parceiros, né? Que também nos procuram, como você falou, cedendo vaga para estágio ou emprego. Perfeito, professora. Vamos a um breve intervalo comercial. Olha, nosso papo está tão bom, já está quase finalizando o tempo e a gente vai conversando aqui sobre educação, sobre oportunidades, sobre processo de desenvolvimento, sobre desenvolvimento cognitivo, sobre expansão, enfim. E aí o tempo passa rápido. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em 2 minutos para o terceiro e último bloco aqui do Pode Vir. Agora Marabá se prepara para receber tudo isso outra vez. Só que ainda maior. Atletas de todo o Brasil, experiências dentro e fora do percurso e a maior premiação do estado do Pará. Com certeza, essa foi a corrida mais marcante. Se a primeira foi assim, essa promete ser ainda melhor. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui do nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória, conversando aqui com a professora doutora Daiane Daila, diretora da Universidade da Amazônia, a UNAMA, aqui em Marabá, e estamos falando dos processos de crescimento, né, dos cursos superiores, dos desafios, das oportunidades também para os nossos alunos aqui de Marabá e outros municípios também que procuram aqui Marabá para a sua formação profissional, para a sua capacitação, para a sua qualificação, porque nós temos um mercado de trabalho que exige cada vez mais aperfeiçoamento desse novo profissional, justamente atendendo às expectativas do mercado frente a essas novas tecnologias, IA, smartphone, enfim, nós não podemos fugir de maneira nenhuma dessas tecnologias, como a professora falou, que nós temos que trabalhar justamente percebendo que isso aqui poderá, de alguma forma, favorecer esse processo de aprendizagem e de formação. E para o aluno que está saindo do ensino médio, professora, como é que ele pode ingressar na UNAMA? Tá, eu vou falar de forma mais ampla, não Sim. só para o aluno do ensino médio, Sim. tá? Mas para o aluno que muitas vezes quer fazer a sua segunda graduação, Ah. que quer fazer a sua transferência, né? Então, nós temos várias formas de ingresso na universidade, tá? A primeira é o vestibular tradicional. Então, se você está no seu terceiro ano do ensino médio e quer fazer uma universidade, uma faculdade, né? Você precisa fazer o vestibular, uma prova, né? Para testar os seus conhecimentos e aí você pode ingressar no curso de graduação, tá? Outra forma de ingresso que nós temos é o de segunda graduação. Então, o aluno que tem a segunda graduação, além de descontos especiais, claro, né? Porque, afinal de contas, já tem uma formação. Já tem muitas disciplinas, né? Que já podem pagar. Já podem ser dispensadas. A gente tem essa possibilidade. Só você nos apresentar o seu diploma, o seu histórico escolar, como você colocou. Você vai ter algumas disciplinas que vão ser dispensadas dependendo do curso, né? E aí você vai fazer a sua matrícula. Não precisa fazer prova alguma, né? E a terceira forma de ingresso é a de transferência. Então, digamos que você percebeu que você não se identifica com a sua instituição, e é normal acontecer isso, né? A gente também tem descontos especiais para você, porque afinal de contas, você já estudou, tem um caminho aí já estudado, né? Então, a gente dá um desconto especial para você, além de que também a gente considera tudo que você já estudou e faz a dispensa das suas disciplinas, tá? E além disso, o que é importante a gente colocar, nós temos algumas parcerias que, se você tiver um familiar que é servidor público, né, que é militar, a gente também considera né, esse aspecto e você vai ter descontos relacionados a esse tipo de vínculo. Eu acho o mais interessante, o mais bacana, né, nem o ingresso, é quando a pessoa sai formado, sabe, com seu diploma e com aquele sorriso. Falar nisso, até fazer o registro aqui, a minha filhada passou agora na prova da OAB, a Adriele Pompeu, que eu amo tanto. E é bom quando você, como professora, diretora,
ver um ex-aluno já trabalhando, sabe, se dando bem na sua profissão, acumulando conhecimento, enfim, acho que esse é o melhor momento da universidade, né? Porque passar por uma universidade 4, 5 anos puxado, que eu sei que é difícil, né? Mas quando a gente sai com o diploma na mão, eu acho que é uma felicidade para ambos, né? Tanto para o aluno, para o dever cumprido que a universidade realiza na vida da pessoa. Isso. E assim, é importante destacar que nós, profissionais que estamos, né, estamos com a responsabilidade de formar essas pessoas, nós nos preocupamos não só com esse conteúdo que ele vai sair, mas com as oportunidades que ele vai ter no mercado de trabalho. Então, a nossa preocupação ela vai além, tá? Certo. Não é só entregar o profissional, prepará-lo e também mostrar o leque de opções que eles têm. É por isso que a gente se engaja tanto nesse sentido, de fazer parcerias, de proporcionar esse network para o nosso aluno. Então, ele precisa não só perceber, mas visualizar essas oportunidades. Então, a gente toca muito nesse ponto dele aproveitar as experiências que a universidade proporciona. Né? Com certeza. Hoje nós estamos aí, vai ser aberto agora em agosto o concurso do Estado, serão contratados mais de 2.000 professores do Estado. Sim. Então muita gente já está se preparando para esse concurso, já se prepara inclusive há mais de 1 ano, 2 anos se preparando para esse concurso. E são oportunidades que aparecem e a pessoa tem que estar preparada. Com certeza. E olha, eu quero falar especificamente do curso de Direito, que você mencionou da sua sobrinha, né? Minha filhada. Da sua filhada, pronto. O nosso curso de Direito, ele é associado a alguns projetos que a própria instituição desenvolve, que é de preparação para a OAB. Aí você vai perguntar, professor, o aluno custeia alguma coisa? Não, isso já faz parte da matriz curricular dele. Então, dentro das próprias disciplinas, o aluno já tem ações em que ele vai exercitar, né, a prova da OAB. Ele vai exercitar o texto que eles fazem, né, que muitas vezes é da segunda fase, para poder fazer a discursiva. Então, eles têm várias ações e atividades do próprio núcleo de práticas jurídicas, das disciplinas, em que prepara ele para sair da graduação e ele se tornar um advogado, porque até então ele sai como bacharel. Então, a nossa responsabilidade é entregar ele como advogado, caso ele queira ser advogado. Né? Porque tem outras oportunidades. Com certeza, né? E a gente considera isso também, tá? Então, se ele quiser ir para outras áreas, ele também vai ter um preparatório para isso. Professora, doutora Daiane Daila, que está aqui em Marabá há 2 anos na frente da UNAMA, fazendo essa mudança significativa na vida das pessoas. Nós aqui da TV Vitória tivemos a honra de recebê-la e as nossas portas estarão sempre abertas quando o assunto for educação, formação de pessoas, mudança de comportamento, enfim, falar um pouco da nossa cidade, do seu processo de desenvolvimento, que a UNAMA faz parte diretamente deste processo. Eu deixo você à vontade, as suas considerações finais. Pronto, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que eu estou aqui como propósito não só formar profissionais, mas também contribuir com o crescimento de Marabá, não só com o crescimento dos serviços, mas também de conhecimento. Eu acredito que é o nosso papel também enquanto profissionais. E para finalizar, reiterar os nossos capacitas que estão com as inscrições abertas, que é uma forma também de profissionalizar Marabá e os demais municípios, porque, veja, eu acabei não citando, mas vou citar agora, alguns dos cursos de inteligência artificial eles vão acontecer de modo virtual. Então, para você que mora em outro município, está nos assistindo, você tem a oportunidade de se inscrever e ter essa formação de maneira virtual com os nossos profissionais da área de inteligência artificial. Tá aí, belo convite. Um convite também para você conhecer a UNAMA, o espaço físico que fica lá no Shopping Partage. Procure lá o shopping, procure lá a professora Daiane, procure lá os cursos que lhe faz se adequar a você, né? Que mais você tem a vocação, porque muitos alunos do ensino médio dizem assim, só vou terminar o ensino médio e vou trabalhar. Não faça isso. Hoje, Marabá tem um leque de oportunidades para que você possa ingressar no curso superior e fazer a diferença na sua vida e da sua família. Vamos ficar por aqui. A todos, muito obrigado pela atenção, pela companhia. Um excelente final de semana. Lembrando que amanhã tem a final da Copa do Mundo, Argentina e Espanha. Dá um palpite aí, professor. Olha, eu não vou me comprometer, não faça isso comigo. Mas, enfim, é difícil a gente dar um palpite porque as duas seleções estão embaladas e é uma final que promete muito. Eu vou estar ligado amanhã na televisão. E, enfim, fiquem com Deus. Nós vamos nos rever no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na TV Vitória, canal 22.1. Tchau.
Pode ver. Oferecimento. Instituto MR, Clínica de Longevidade, referência em mini lipo no norte do Brasil. BM Assessoria Contábil, Folha 27, quadra 4, lote 10, Nova Marabá. E Vox to You, Marabá. Curso de Comunicação e Oratória. Aqui no Estúdio Tamires Lira, o seu olhar é o nosso destaque. Trabalhamos com todas as técnicas de cílios, realçando da sua beleza natural, com leveza e personalidade. Oferecemos depilação a cera completa, todo cuidado com técnicas que você merece. Também cuidamos das suas sobrancelhas com muito carinho, respeitando o formato do seu rosto e do seu estilo. Aqui no estúdio você encontra limpeza de pele completa. Venha já conhecer o Estúdio Tamires Lira. Fica localizado na Folha 6, Nova Marabá. Na Publix Comunicação Visual, transformamos ideias em soluções visuais que geram impacto e resultado. Somos especialistas em fachadas, em ACM, letras caixa, luminosos, impressão digital e corte CNC. Contamos com o maior parque de impressão 3D do sul do Pará, produzindo desde brindes até peças técnicas e projetos especiais. Trabalhamos com materiais das melhores marcas do Brasil, mão de obra qualificada e alto padrão de acabamento. Publix Comunicação Visual, credibilidade que se vê. 94 996 62 31 20. Deu água na boca? No Boteco da Mangueira, às margens do Rio Tocantins, no Balneário das Mangueiras, todo dia tem sabor de verdade. Tem tambaqui em postas, galinha caipira e mais 3 opções de PF fresquinho todo dia. E ainda, você pode saborear mais de 14 tipos de petisco, com destaques para a panceta de porco, que derrete na boca, e a crocante tripa bovina. Ambiente agradável e familiar para uma boa resenha. Reservas de segunda a sábado. 991061950. Boteco da Mangueira, onde os amigos se encontram. Vem pro Maraverão, o verão aqui é show. Sexta, dia 17, tem o Padre Fábio de Melo no Maraverão. No sábado, dia 18, icônico Tupinambá. E no domingo, dia 19, o forró rola solto com o Calcinha Preta. Maraverão, o mais quente do Pará. Você já conhece a Eletroforte aqui em Marabá? Se não, vem conhecer comigo. A Eletroforte ela é especializada em materiais elétricos, criada para atender das pequenas instalações a grandes projetos, sempre com foco em qualidade, variedade à pronta entrega. Aqui na Eletroforte trabalhamos para oferecer soluções completas em elétrica. Atendemos profissionais da área, empresas e clientes finais que buscam qualidade e eficiência, como fios e cabos elétricos, disjuntores, quadro de distribuição, tomadas, interruptores, lâmpadas e iluminações em gerais, além de diversos acessórios para instalações elétricas. Venha para a Eletroforte, ficamos localizados aqui na Folha 28, quadra 42, lote 2.